Marketing cultural, um termo muito falado, mas será que as pessoas sabem realmente o que isso significa? Você em casa, qual a sua opinião sobre marketing cultural? Bom, no programa de hoje vamos debater a questão do marketing cultural, conversando com o diretor teatral André Paz Leme, a compositora e produtora cultural Andréa Zeni e o diretor do curso de Comunicação Social da Universidade Gama Filho, especialista em marketing, professor Manuel Marcondes. Vou conversar com o professor Manuel Marcondes e Andréa Zeni. O que é marketing cultural? Como a gente costuma usar o termo, uma atividade de promoção que as empresas fazem através do apoio à cultura. Ou seja, elas promovem as suas marcas através do patrocínio a atividades culturais. Mas pode ser também o marketing realizado pelas instituições culturais. Instituições culturais fazem marketing. Então, nesse caso, elas fazem marketing cultural. O assunto é esse, você está lançando um livro sobre marketing cultural, é isso, né? O livro ele é fruto de uma tese de doutorado. Eu pesquisei o assunto e aí agora está saindo o livro aí pela Ciência Moderna. Sim. E André, você que é compositora, produtora cultural, musical, o que você entende por marketing cultural? Você usa o marketing cultural? Eu uso a minha maneira, muito peculiar, assim, que para mim procurar e captar um recurso de alguma coisa que não seja afim do trabalho é uma coisa muito distante, muito diferente, né? Então o que eu procuro é justamente aquilo que está dentro do nosso mercado, ou seja, o que a gente consome, quer dizer, a gente e as bandas que no momento eu trabalho. Então o que a gente consome, o que a gente usa, o que a gente gosta de comer, é ali que a gente vai procurar, não necessariamente com uma lei. Uma lei audiovisual, você quer dizer uma lei de incentivo à cultura? Uma lei de incentivo à cultura. Você falou das suas bandas, qual é o tipo de trabalho que você faz? Fala um pouco. Olha, a gente tem uma cooperativa, né? São 6 integrantes de uma banda, 5 integrantes da outra banda e mais alguns profissionais envolvidos. Ao todo dá umas 20 pessoas. Então são 20 pessoas dentro de uma cooperativa produzindo, captando recursos para esse trabalho. Quais são essas bandas? Liquidifica Louca e Paula Leal e os Infiéis. Que a gente está ouvindo agora. Esse é? Liquidifica Louca. Sim. E você... E como é que começou isso? Como é que você faz para captar essa verba para produzir isso e levar esse trabalho à frente? Olha, a gente procura, como eu estava falando, o que o nosso público-alvo consome. Então, eu tenho assim flyers, milhares, e cada um deles tem o seu apoiador. Cada show, cada temporada tem um apoiador. Quem apoia? Marcas de roupas, restaurantes, marcas de tênis, estúdios de música, estúdios de ensaio. E é difícil encontrar esses apoiadores? É difícil. É difícil. A gente tem uma qualidade de um trabalho que não toca na rádio, não está na mídia, assim, over, né? Não tá estourado, mas é um trabalho que tem um público enorme, é um trabalho que é muito atípico, uma banda nova que tem 2 anos de vida fazer uma temporada, a gente só faz temporadas o tempo inteiro. Sim. Professor Marcondes, como é que se resolve esses problemas que ela enfrenta? Que tipo de marketing é esse? Essa atividade empreendedora que envolve risco, eu tentei fazer uma classificação do marketing cultural, porque as empresas e o mercado, a mídia, chamam tanta coisa diferente de marketing cultural, que o desafio era tentar conceituar isso. Então, dentre os tipos de marketing cultural que eu pude identificar, tem o marketing cultural de agente, como eu chamei, que é justamente o empreendedor, alguém que vai produzir de fato aquele resultado. Quer dizer, não é a partir de uma verba que surge uma manifestação artística, ao contrário, ela nasce e aí os músicos são músicos, os produtores gráficos são produtores gráficos e a produtora executiva, digamos, vai fazer o seu trabalho de tentar viabilizar aquilo. Então você precisa de X verba para fazer um show. Então você vai buscar a verba para bancar o som, para bancar a luz, vai estabelecer um bilhete, um preço do ingresso, as pessoas vão e a coisa vai acontecer. Um trabalho desse, original, não é? Que não está na rádio, hoje se ela vai fazer um pedido de patrocínio para uma empresa, dizer, mas quem é o artista? É o famoso quem? Sim. Não vai conseguir. Eu queria que você falasse um pouquinho das leis para explicar que marketing cultural não é isso, não é? Essa que é a minha tese, né? Porque com o advento da lei Sarney, de 86, esse termo ele apareceu
ele é um termo que não existe na língua portuguesa fora do Brasil. Em Portugal esse termo não faz sentido, marketing cultural, não faz sentido nos Estados Unidos, só tem aqui, pegou. Então, a minha hipótese era, primeiro, trazer para a academia o assunto. Se o assunto existe, vamos estudar o assunto. Então, confundiu-se por causa disso, por causa dessas leis, e a mídia consagrou que uma coisa era igual à outra. Marketing cultural é incentivo fiscal, e não é. Até porque as leis de incentivo, historicamente, elas sempre duram um tempo, depois elas acabam. E o marketing cultural, conforme eu demonstro aqui, ele é uma atividade que se paga, ele acontece, ele é importante para a sociedade, para as empresas, para as instituições públicas, independente de incentivo do governo. Você já procurou apoio através dessas leis? Não. Pensei já nisso, mas é muito distante para mim isso. Por quê? Você acha que não é possível, é complicado, é burocrático? Acho que eu ainda tenho, ingenuamente ou filosoficamente, não sei, eu ainda tenho a necessidade de respeitar muito todos os envolvimentos empresariais que venha a consistir esse meu produto estranho, que não é comercial fácil. Então eu preciso respeitar todas as pessoas que trabalham comigo. Então eu tenho essa necessidade. Por isso que eu gosto de procurar o que a gente usa, porque é o que a gente se identifica. Você acha que dessa forma você está mais próximo do seu produto? Muito mais próximo. Eu acho que é tão legal para mim quanto para o empresário que entrar aqui. Eu tenho orgulho de estar sendo apoiado por ele, e ele está felicíssimo porque é um trabalho muito bem apresentado. Sim. E as leis de incentivo fiscais do governo, elas beneficiam apenas empresas ou pessoas físicas também? Uma pessoa física pode se beneficiar de uma lei de incentivo, ela sendo o proponente. Quer dizer, um artista pode ele mesmo escrever o seu projeto para receber o apoio de alguém que vai usar a lei de incentivo e vai entregar para ele uma verba para ele fazer um trabalho, né? Mas esse projeto vai ter que estar inscrito numa das leis de cultura, uma lei de cultura federal, que são duas as mais importantes. Há outros fundos que o governo administra, fruto de captações que o próprio governo faz, mas os mais importantes são a Lei Rouanet, os dois instrumentos, e a Lei do Audiovisual. Mas há também leis estaduais. O Rio de Janeiro tem uma lei estadual importante, pouco usada, e leis municipais. É pouco usada por quê? Por desconhecimento? Ou porque é complicada, burocrática? Ela é por desconhecimento. Por desconhecimento dos agentes. Os produtores culturais, digamos assim, eles conhecem menos essa lei, e as empresas também não fazem muita questão de falar disso, porque estamos falando do imposto mais importante, que é o ICMS. Sim. Então, seria a lei de maior potencial de ajuda à cultura, seria a do Estado, e não é. Sim. Você, no seu livro, você trata o marketing cultural de fim, marketing cultural de meio, marketing cultural misto e marketing cultural de agente, que você já explicou. Eu queria que você falasse um pouco sobre cada um desses, a definição que você criou, não é? O de fim é justamente a instituição que tem como fim a promoção cultural, como Funarte, Rio Arte, atividades desse tipo, ela faz o marketing, ou devia fazer sempre marketing. E esse marketing, então, é marketing cultural. A empresa que não tem nada a ver com produção cultural, a empresa fabrica sabonete, fabrica automóvel, vende seguro, ela vai apoiar a cultura, então ela vai usar a cultura como um meio de promoção institucional. Então, é o marketing cultural de meio. O marketing cultural misto é talvez o que está em maior expansão, porque é o seguinte, é a associação de marcas. Então, você tem, por exemplo, o centro cultural com uma marca, mas você tem um show que vai acontecer naquele centro cultural patrocinado por uma outra marca. Então, elas precisam conviver nesse imaginário, nesse espaço do público, da mente do público. Inclusive, é um desafio. Porque qual é a marca que sobressai? Então, mas é um tipo que muito cresce por causa da crise, acho, financeira. Parcerias. É a lógica da parceria. Andréia, você, por exemplo, vai atrás de uma gravadora, a gravadora te procura? Olha,
eu tenho a opção de ir atrás da gravadora, até porque o material é super bacana para ir atrás de uma gravadora, mas eu não tenho um profundo interesse nos mecanismos que cercam esse tipo de modalidade de gravação. Hoje em dia você tem uma infinidade de outras maneiras de veicular o seu trabalho sem procurar gravadora. Procurar gravadora por si só já é uma situação num mercado clonado, de que todos os produtos, na maioria deles, hoje em dia são fabricados dentro da própria gravadora, né, inspirados num ou num outro sucesso, de um tipo ou de um outro tipo de ritmo. Então, cada vez mais eu confesso a você que eu perco esse interesse. Sim. E você acha que você trabalhando independente, sem a gravadora, você trabalha os seus artistas de uma forma mais livre, não é? Com certeza. Eu já vi contratos, já recebi muitos contratos de gravadora. E já vi contratos de gravadora onde questionam até a roupa que a pessoa vai usar, questionam até a maneira como ela vai se comportar numa festa e que tipo de opinião ela pode ou não dizer. Eu tenho esses contratos guardados porque eu acho lindo guardar. É uma preciosidade. Vou mostrar para meus filhos, meus netos, enfim. Sim, nosso bloco está acabando. No próximo bloco a gente continua conversando com Andréa Zeni e professor Manuel Marcondes. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui com o Zina. Eu estou conversando com Andréa Zeni e o professor Manuel Marcondes, diretor do curso de comunicação aqui da Universidade Gama Filho. Andréa Zeni é sonoplasta, compositora e produtora cultural, e a gente estava ouvindo o som de Liquidificar Louca, não é? E como é que foi viabilizar esse projeto? Fale um pouco mais. O primeiro show que a gente tinha que fazer, um orçamento gigantesco, quer dizer, gigantesco, maneira de dizer pra gente, para jovens de 18 a 25 anos, que é a formação das bandas. Primeiro show que a gente tinha que fazer, a gente tinha que ter dinheiro. Então saímos procurando, que nem uns loucos, tudo que a gente usava, tudo que poderia gostar de estar ao lado da gente. Mas assim, sinceramente, simplesmente assim mesmo. E aí encontramos uma empresa de tênis Buterrier, que foi super bacana, acreditou no projeto, foi assistir o ensaio, enlouqueceu, adorou, pirou e fez o nosso primeiro. O flyer é esse. Sim. E foi o nosso primeiro apoiador. E, Marcondes, você fala que para viabilizar um projeto, a primeira coisa que você tem que ter o público-alvo, não é? Você tinha um público-alvo? Já no primeiro show? Com certeza. Lá no primeiro show foi uma loucura. Lotou tanto. A gente tinha uma herança de uma banda anterior que tinha acabado. E, assim, é um público muito jovem, né? Tem criança também que se apaixona. A gente tem fã-clube. E isso foi perfeito, assim. Teve uma penetração muito grande. A gente fica 3 meses para estudar que diabo de flyer a gente vai colocar para traduzir a cara da gente. Acho que a gente se deu bem. Professor Marcondes, o seu livro dá dicas, por exemplo, público-alvo, tem que ter um público-alvo, né? Seu livro dá dicas como se viabilizar um projeto? Ele quer dizer, não é um manual. Como a ideia, como também, além da pesquisa que eu fiz junto a empresas, eu também fiz uma pesquisa ao longo de um curso de extensão de marketing cultural que aconteceu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, durante 5 anos. Então, eu entrevistei essas pessoas para identificar o que elas chamavam de marketing cultural e quais as formas que isso se dava. Então, tem no livro alguns anexos. Então, tem lá um anexo, embora a gente... no curso, conversava sobre isso, não tem uma forma padrão. A gente não deve até prender uma pessoa a uma forma padrão, mas tem que ter uma dica, e aí tem aí uma dica das coisas básicas que deveria conter um documento que você vai entregar. Embora as leis de cultura, todas elas já estão na internet, você entra lá e preenche um formulário, né? O mercado cultural no Brasil, ele dá dinheiro hoje? Ou dava 20 anos atrás, ou não dava 20 anos atrás, dá hoje? Como é que você vê isso? Existe hoje uma discussão que chama economia da cultura. Isso hoje está na pauta. O Rio de Janeiro, 6% do ICMS, que é a grande arrecadação do Estado, está na indústria da cultura e nos ramos que ela compõe. Então, quer dizer, é importante o segmento cultural. A primeira pesquisa também que foi feita a nível Brasil, pelo Ministério da Cultura,
que contratou a Fundação João Pinheiro, de Minas, para fazer, apontou um PIB brasileiro de quase 1%, que a cultura move. E você precisa de menos dinheiro na cultura para criar mais emprego do que precisaria num ramo de confecção ou num ramo de prestação de serviço de outro tipo. Então a cultura ela tem essa vantagem, ela emprega muito. Você vai fazer um show, quantas pessoas você não precisa contratar ali. Então é trabalho para muita gente. Então isso é que está hoje havendo uma atenção para isso. Quer dizer, a cultura não é só a fruição pelo lado de quem curte o disco, o show. Olhando também que aquilo ali é um segmento de emprego importante. Então talvez os nossos futuros governantes acordem para a cultura como um indutor e não como a cereja do bolo, que é mais ou menos como os governos aí nos últimos 10, 20 anos têm visto a cultura. Ela é ínfima nos orçamentos municipais, estaduais e federais. Você acha que os governos e as empresas não olham para a cultura como uma forma de se ganhar dinheiro? Bom, existe até uma modalidade na lei de audiovisual que é o investimento. Quer dizer, você além de abater 100% do que você está dando do teu imposto de renda, você ainda está comprando papéis, títulos do filme. Quer dizer, se ele for um sucesso, você ainda ganha dinheiro. Então essa visão da cultura como investimento também existe. Agora, o que devia haver é um caso como essa empresa que apoiou essa iniciativa, quer dizer, ela fez isso com dinheiro do caixa, não foi com dinheiro do governo, porque acreditou. Sim. E ela acredita que vai atingir o público que compra o produto dela, patrocinando o show da banda, sem obrigar a banda a deixar de ser o que é. Então, eu diria que é o caminho de autossustentabilidade, que é outro termo que todo mundo fala hoje em dia, é um caminho como esse. Bom, para a empresa, então, vale a pena. E para o artista, Andréia, vale a pena também? Olha, vale a pena, é bacana. Eu acho que a gente tem um mercado onde tem 30 mil cambistas, cada vez mais eles se proliferam, existem vários títulos de profissões que eu desconheço, o captador de recurso, o assistente do captador, o pós-captador, o pré-captador, o anti-captador, o yes-captador, enfim. Eu acho muito engraçado isso, mas eu acho que vale super a pena. Eu tenho alguma coisa sobre isso, sobre captação de recursos, né? Em 99, um grupo de pessoas se reuniu, pessoas ligadas a instituições, hospitais, instituições sem fins lucrativos, e criou a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Então tem um site, abcr.com.br, e lá tem um código de ética e tem informações importantes lá para quem queira doar algo a alguém. Então, só para falar de uma característica que a associação prega e defende, você não deve captar recursos em troca de percentagem, e sim ser contratado para captar recursos por um valor que é combinado. Porque essa figura do captador que se torna sócio, há casos de 50%, a pessoa capta de cada 100 captados, 50 para ela como captador e 50 para aquilo que está sendo captado. Sim. Isso é um absurdo. Então, é um caminho. O dinheiro passou na frente da arte, não é? Sem dúvida nenhuma. Fica como o primeiro interesse. É o financeiro. Inclusive, antes de vir para cá, né, eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou isso para mim. Ela falou, André, você devia captar um recurso e combinar com essa pessoa o percentual dela para receber esse trabalho. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu escolho a dedo até quem opera o som do show. Que seja uma pessoa honesta, o produtor que vai representar bem aquela banda, entendeu? Sendo uma pessoa cordial, sendo uma pessoa respeitosa, sabe? Então eu fico pensando, meu Deus do céu, eu vou procurar um cambista, uma coisa que eu tenho horror. Sim. Quer dizer, alguém que não tem nada, não tocou, não cantou, não fez, não aconteceu, e que vai ganhar um dinheiro que não é dele. Sim, ele está ali pelo dinheiro, né? Está ali, E ele não tem vínculo nenhum com aquela manifestação. De repente ele detesta aquela música, entendeu? Então ele não se envolve com o projeto. Então você acha que para estar envolvido com cultura tem que estar envolvido também de uma certa
de uma forma emocional, talvez? Seria assim? Olha, veja bem... de uma forma ética. Sim. Isso, sem dúvida, é importante. Essa palavra, que também hoje está aparecendo muito na mídia e tudo, mas às vezes falou-se em ética negociada, ética mais ou menos. Ética é ética, né? Não dá para negociar. Então, uma das coisas que a gente fala, que a gente descobriu fazendo o trabalho, é que existe um grande campo para profissionalização, quer dizer, essa atividade precisa ser ensinada, aprendida. Então, o livro não é um manual, mas ele vai mostrar para quem quer trabalhar nessa área coisas pelas quais ele devia passar, coisas que ele deveria estudar, que ele deveria conhecer para poder falar de arte, tendo que normalmente a produção cultural está ligada a alguma manifestação artística. E a pessoa não pode ir trabalhar com aquilo sem ter a menor noção do movimento artístico ou da história da arte. Tem que realmente se equipar, não é? Seguramente a Andréia conhece bastante de música e do tipo de trabalho que ela faz, porque quando for perguntada ela vai ter que saber falar. Então é preciso estar muito envolvido mesmo com o trabalho que se está captando. Não acredito mesmo na captação profissional só pela dinheiro, participação. Né? Captar por captar, um produtor contratado. Não, captador de recursos limitada, procure-me. Aí isso não existe. Eu acho difícil. André, eu perguntei para o professor Marcondes o que ele achava do mercado cultural no Brasil. Você que está mais ligado à música, o que você acha do mercado cultural, do mercado musical no Brasil? Digamos assim, nesses 20 anos que você está aí no mercado. Olha, melhorou, piorou? Eu acho que piorou muito. Eu acho que a gente vive agora uma catástrofe. Assim, ninguém sabe muito bem o que gosta e o que é obrigado a ouvir. Ninguém sabe diferenciar. Eu mesmo estou andando de moto, quando eu vejo numa curva eu estou lá, sabe? É uma coisa atípica, uma coisa que eu falo, meu Deus, onde está essa baba baby? Desculpa, mexi nesse microfone. Onde está essa baba baby em mim? Ela não está em mim, ela está no meu ouvido. Então eu acho que o mercado está caótico. Está trágico, o jabá é concreto, até rádios que há algum pouco tempo eram espontâneas e tinham interesse. Eu acho que o jornalista, nem a rádio, nem a televisão, ninguém está interessado em saber o que está acontecendo. Acho que o país, né, o mundo, está interessado em produzir o acontecimento e gerar o dia de amanhã dentro de um formato. É a impressão que eu tenho. A cultura musical do país é pré-concebida para você assimilar ou não, ou para você ser um rebelde. Mas eu vejo assim. É trágico, mas eu vejo assim. Eu agradeço a você, Andréia, pela presença. Obrigado. Valeu. Você está divulgando? Tem show? Quando é? Olha, Paulo Leal e os Infiéis, Liquid Fica Louca, a gente faz temporadas sempre. Nesse momento a gente vai fazer um show na rua, no Albergue da Juventude, no Circuito Caravelas, no meio da rua, na General Dionísio 63. Vai ser muito divertido. Meio-dia. Agradeço a tua presença. Professor Marcondes, você ainda fica aqui que a gente vai conversar mais no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. O Zina está de volta em teu terceiro bloco. O professor Manuel Marcondes continua conversando com a gente sobre o assunto hoje, é marketing cultural. E quem vem agora conversar com a gente é André Paz Leme, diretor teatral. Tudo bom, André? Tudo bem. Bom, a gente falou que uma pessoa, quem estava aqui era a Andréia, que é uma pessoa de música. E agora vem você de teatro. Quais são as dificuldades que você encontra para viabilizar seus projetos na área teatral? Olha, não dá nem para começar enumerando, tentar enumerar uma por uma. Eu acho que as dificuldades são algumas muito próximas em toda a área cultural. A ideia de viabilizar financeiramente um projeto que pode aparentemente não contemplar uma fatia ampla do mercado em termos de espectadores. É muito difícil você conseguir dissociar a recepção, a quantidade de pessoas que irão pagar no ingresso para assistir o teu espetáculo. No caso, é muito difícil fugir dessa relação quando você está procurando um patrocinador. Eu acho que as dificuldades são imensas na área teatral. Espaços físicos para ensaiar, teatros caríssimos, teatros públicos sem condições técnicas apropriadas, poucos recursos de fonte pública, um segmento de patrocinadores muito pequeno também e voltado para estilos de espetáculos determinados já. Eu acho que é isso.
dificuldade da própria sobrevivência do ator. Sim. Nessa profissão, ele normalmente tem que ter uma outra profissão paralela. Quais são as formas de se captar para o teatro? A gente tem as leis de incentivo, tem uma característica grande no teatro que é a permuta, é a troca, é a gente oferecer dentro de um material gráfico todo um sistema de que possa levar a marca da empresa e ela dar um retorno imaterial. Isso é claramente uma grande forma de viabilizar um espetáculo. E a gente passa também desde aqueles início amador de questões como um livro de ouro, um chamado livro de ouro, onde todos os parentes ajudam, rifas, festas, vale tudo para conseguir um dinheirinho, para conseguir dar o pontapé inicial. A forma tradicional talvez seja realmente a busca de um departamento de marketing de uma empresa e o convencimento de que aquele projeto é o melhor projeto que tem no mercado para que ela apoie. Só que isso é muito difícil e esse mercado é muito distorcido e muito cruel. Sim, como se apresenta esse projeto para a empresa? Como é que você convence? Como convencer a empresa de que o projeto é bom, o projeto vale a pena? Olha, geralmente eu acho que uma empresa, quando ela faz uma seleção, quando ela abre a porta e fala assim, venha conversar comigo sobre... Ela já fez algum tipo de escolha. Você talvez só tenha que tentar levar para ela a importância da... Eu tenho uma sensação que é assim, quanto mais eu me apaixono pelo meu projeto e mais eu tenho a possibilidade de, na frente de um diretor de marketing, transmitir essa paixão, mais eu contagio essa paixão e ele pode me dar um patrocínio. Se todo diretor de marketing pudesse conversar pessoalmente com cada artista, ele estava enlouquecido. Sim. E se ele fosse uma pessoa sensível, ele ia ficar louco, porque ele ia ver tanta gente apaixonada querendo fazer esses trabalhos que ele não ia saber mais escolher. Porque, claro, existem uma dezena de projetos interessantes. Agora, talvez uma empresa possa estar muito mais preocupada com o público, muito mais preocupada com dirigir esse projeto para aquele assinante, aquele cliente que ela tem, ou aquela fatia da sociedade que vai adquirir depois, futuramente, a sua mercadoria. Então, isso também faz com que ela diminua o leque dela. Sim. Mas eu acho que a fórmula é essa, é contagiar um diretor de marketing. Sim. Professor Marcondes, que tipo de produto cultural interessa mais as empresas? Cinema, teatro, música, exposição? É interessante fazer a diferenciação desses gêneros, da criação artística. Ela é muito, muito diversificada. Até, oportunamente, quer dizer, é a oportunidade de dizer o seguinte, o cinema, por exemplo, ele tem uma lei específica, que é a lei do audiovisual, e a lei Rouanet, ela contempla todas as outras manifestações, inclusive o cinema. O cinema, então, é um pouco à parte das outras manifestações culturais? Ele é tratado como indústria, ele é uma indústria, a gente usa esse termo indústria, mas fica mais fácil de entender falando, por exemplo, as telenovelas. Fica fácil, acho que, compreender o que é uma indústria. Vai terminando uma telenovela, vem outra. Vai terminando outra, vem outra. Então, há toda uma engrenagem montada. A indústria cinematográfica é assim. Sim, essas leis específicas facilitam a vida do cineasta, do produtor de cinema, ou não? Facilitam porque você, com incentivo fiscal, você comove a empresa por uma outra razão. Quer dizer, a fala do André de paixão, isso é fato. Todo o artista, o produtor cultural que você encontra, ele está apaixonado pelo projeto. Então, ele tenta passar isso para a área de marketing. O que falta, muitas vezes, nas empresas, nas agências, sobretudo, nas agências de propaganda, é gente com algum tipo de formação sobre cultura, sobre o que é a produção cultural daquela região onde a empresa está, o que é importante para o público consumidor dela, além de consumir o produto dela. Então, quer dizer, fica um diálogo meio de surdos. Você acha que esse profissional que está à frente da empresa, na área de marketing, na área cultural, ele não é bem preparado, é inexperiente ainda? Não existe preparação para esse pessoal. Há quanto tempo existe esse profissional dentro das empresas? Olha, o fenômeno das leis de incentivo que ensejaram a maior busca de patrocínios e que por isso se confunde marketing cultural com incentivo fiscal tem 16 anos.
Isso aí é nada numa história empresarial, né? Agora, você já encontra hoje, em algumas grandes empresas, um assessor, um assistente, cuidando de marketing cultural. Então essa pessoa, pelo menos, faz tudo para ela. Porque o gerente de marketing tradicional, ele está analisando evento cultural, evento esportivo, um evento numa feira que é eminentemente comercial, ele está analisando a mídia paga, a mídia espontânea. Então, ele não está exclusivamente dedicado ao marketing cultural. Fica muito difícil. Inclusive o marketing cultural perde nessa disputa, porque as agências não... Com certeza. As agências não dão força. Já perde para várias áreas, esporte. Você que está à frente sempre de um projeto, está sempre em busca de viabilizar projetos, como é que você vê isso no seu contato com a empresa? Olha, eu acho que as empresas, acontece geralmente isso, ela tem uma pessoa que é destacada, é uma pessoa jovem, algo que eu percebo claramente em todas as empresas que hoje contemplam a área cultural, a pessoa que cuida dos projetos é muito jovem. Muito jovem. E me parece que eles está se tentando aperfeiçoar o perfil desse profissional, que é uma pessoa que tem que ser uma pessoa sensível, totalmente articulada com a produção do local de trabalho dessa cidade, tem que saber distinguir muito claramente o que é um produto de massa, o que não é. Até que ponto aquela informação que está sendo passada, aquela subjetividade presente, aquela emoção presente naquele projeto, pode chegar até um espectador, no caso de teatro. É fundamental que tenha alguém com uma sensibilidade artística também nessa área. E não uma atividade administrativa, contábil, simplesmente. Sim. A gente fala muito, né? Falta o artista um pouco do seu lado administrador. Algumas vezes, hoje em dia já é bem diferente disso. Hoje em dia tem uns artistas que são ótimos administradores. E não pode faltar jamais alguém nesse perfil, nesse lugar, uma sensação artística também. E você já viabilizou projetos através das leis, através da própria empresa, chegar na empresa? Qual é o caminho mais fácil para você ou depende do projeto? Depende do projeto. Cada projeto talvez tenha o seu próprio caminho de ser viabilizado. E a gente não pode querer impor a essa viabilização uma via de mão única. Tem projetos que jamais vão chegar na mão de um departamento de marketing de uma grande empresa, porque nem no caso, o que eles ganham, o que eles recebem de desconto no imposto vai interessar ele. Tem empresa que fala assim, só começa a patrocinar a partir de tanto, porque a taxa que eu vou ter lá de contribuição que eu vou conseguir administrar então não me interessa um projeto de 30, 40, 50 mil, me interessa um projeto de 150. Se você não tiver, não tem. Ou a empresa chega para você assim, olha, quanto é o projeto? É 500, mas eu só tenho 300. Dá? Você fala, dá. Entendeu? A verdade é uma estrutura. E por que é 300? Porque a empresa só pode chegar até 300 e só quer tirar o valor em cima de 300 daquela anistia fiscal. Então, eu acho que você tem que descobrir qual é o perfil do teu projeto e encaminhar dentro do caminho certo. Senão é perda de tempo você tentar levar projetos de menor porte para empresas grandes e tentar levar projetos de grande porte para empresas pequenas. Sim. O produtor tem que descobrir seu caminho. Tem, né? E, Marcondes, você acha então que o mercado, o produtor pequeno, a cultura, por exemplo, um projeto pequeno, ele tem dificuldades de chegar numa empresa? É mais difícil ele ser viabilizado? Acaba sendo mais fácil hoje, no panorama, vender um mega projeto, não é? Hoje, presentemente, há uma exposição em Recife do Ecaut de 2 milhões de dólares. Não é? Quantos projetos não poderiam ter sido viabilizados com 2 milhões de dólares de impostos federais que estão sendo deixados de ser recolhidos? Então, o mega projeto, ele tem até eu cito um pouco isso, tem uma fala de um artista que vai por esse campo no livro. Muitos deixam de acontecer. Agora, é importante também a questão da formação de gente para poder atender essas demandas, porque é preciso estudar esse assunto. No curso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o que a gente notava no público? 50% do público, da clientela do curso, já trabalhava na área de produção cultural. Então, veio buscar assim, uma espécie de aperfeiçoamento. Metade desse pessoal era da área de arte e queria aprender marketing.
A outra metade é pessoal de negócios, que queria entender um pouquinho de o que é esse negócio que o artista faz. Então, aí a pessoa vai ficando mais completa, porque é preciso... É uma área transdisciplinar, o marketing cultural. Tem aspectos de finanças, de contabilidade, de legislação, de direito, porque tudo está baseado em contratos, de promoção, de publicidade comercial, porque todo patrocinador quer que saia anúncio pago. Tá? Eu não sei se o André pode dizer para a gente se ele teve experiência com agência de propaganda, que é uma coisa que eu sempre pergunto para os publicidade. Se ele já foi conversar, em vez de falar com a empresa, e falar com a agência dela. Não. Mas, peraí, André, no próximo bloco você vai responder essa pergunta sobre o envolvimento seu do teatro com a agência de publicidade. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui para o quarto bloco do Zina. Estou conversando com o professor Manuel Marcondes e o diretor de teatro André Paes Leme. O professor Marcondes está aqui desde o primeiro bloco, está lançando o livro Marketing Cultural, das práticas à teoria, e a gente deixou uma pergunta no ar no final do terceiro bloco, não foi? Sobre o seu envolvimento com agências de publicidade. Você já foi buscar algum incentivo em agências de publicidade? Responda. A única relação que eu já tive com as agências foi no momento de aprovar anúncios das empresas que passam antes para uma agência, para ela bater o martelo sobre organização e tamanho. Eu nunca cheguei a uma captação de recurso através de uma agência. Foi sempre direto a um departamento de marketing. Você já tentou? Não, na verdade eu nunca tentei, eu nunca tive conhecimento dessa relação. Você acha que é um mercado que pode ser acrescentado? Eu acho que a tendência é das grandes empresas que realmente designam algum tipo de reserva de valores para a cultura, elas passarem dos departamentos para a contratação de produtoras culturais especializadas em administrar esses recursos. Eu acho que é a tendência. Eu não sei se isso aconteceria dentro de uma agência de propaganda, mas que a gente estava falando, né? A sensação que eu tenho também é que dentro de uma empresa o conflito entre o dinheiro que deve ser colocado na cultura, ou no esporte, no social, e o dinheiro que deve ser colocado diretamente num veículo que produz aquele anúncio, aquela página inteira de jornal, essa deve ser uma luta muito grande, né? Aonde escolher que se bota? Onde é que traz mais resposta? Um anúncio ou um empreendimento artístico, esportivo, social? Que às vezes pode ser mais barato produzir, estar envolvido com um projeto cultural do que estar botando um anúncio na mídia, digamos. Talvez seja mais, eu não sei dizer, talvez depende do projeto. Tem projetos que você gasta muito pouco e aí o retorno dele Eu fiz um espetáculo de teatro que triste a empresa que não quis apoiar, porque a gente já está completando, vai fazer 4 anos já, são 4 anos que a gente está fazendo espetáculo, já é uma quantidade de público que não acaba, a gente está sempre fazendo. Então, às vezes não, você faz um projeto, o risco é muito grande. Eu acho que o risco do ponto de vista de retorno direto de mercado, de clientes, é muito grande na arte. Esse risco é que ninguém quer bancar. Ninguém quer bancar. E o governo acaba bancando? É isso? O governo, ele não banca, ele deixa que as empresas decidam e elas não assumem risco. Então falta política de cultural. A gente não pode... Isso aí a política cultural não pode ser determinada pelo departamento de marketing das empresas. Porque o que eles querem determinar o departamento de marketing da empresa, pode não generalizando, é claro que tem algumas empresas que têm um olhar artístico profundo, interessante, mas tem outras que não, que estão lá interessadas no retorno imediato de cliente para o seu produto. E esse fato de não ter nas agências de propaganda digamos assim, um incentivo para que os clientes façam marketing cultural, demonstra que a mídia tradicional ela é mais interessante, tá? E ela acaba sendo majoritária. Então, o que tem surgido são consultores de marketing cultural, pessoas que fora da empresa tentam construir políticas. Na verdade, também o livro aborda isso. Quer dizer, o marketing cultural deveria ser adotado como política. As empresas não deviam fazer coisas soltas. Um ano faz um espetáculo de dança, o outro faz uma orquestra sinfônica, o outro é uma música popular, brasileira, outra é internacional. Isso não gera nem para a própria empresa uma imagem muito clara para o público. Se você está querendo fazer
uma imagem social na sociedade, você tem que ajudar um pouco o público a dizer, bom, essa empresa está identificada com alguma coisa. Se você fizer uma porção, até para objetivos de institucionais, de promoção, não é eficaz. Existe uma política de governo para a cultura para poder dar essa independência ao artista? Como se dá essa política cultural no Brasil? Acho que basicamente são através das leis de incentivo. Foi o caminho que eles descobriram para tentar seduzir o cidadão a investir na sua própria cultura. O que eu acho que é um erro. Eu acho que a política cultural começa na educação. Eu acho que o grande caminho para se chegar a ter um cidadão consciente da necessidade da cultura é via educação e não via departamento financeiro ou capital. Acho que capital e arte são duas coisas que não deviam se aproximar muito, não. Acho que um modifica o outro de uma forma muito perversa. Educação e cultura, então, andam lado a lado. O MEC, que ainda tem esse apelido, era o Ministério da Educação e Cultura. Então, hoje são separados. Os governos, quando eles se estabelecem, eles definem orçamentos. Então, o Ministério da Cultura tem um orçamento. Ele não depende só de incentivo fiscal. O que o Ministério da Cultura está fazendo? Ele tem feito custeio. Então, ele mantém os seus museus abertos, ele paga salários. Tá? Mas como indutor, como novo, isso tem que ter sido deixado para a sociedade decidir com as leis. Então, vamos dizer, é um mecanismo democrático? Qualquer artista pode se inscrever? Sim. Qualquer empresa pode optar por usar? Sim. Agora, isso, como a decisão fica restrita a um segmento... Quem decide a cultura é o capital. É o dinheiro. É esse segmento. Não é. Quem decide a cultura não é o... Alguma empresa que está envolvida, que incentiva a cultura constantemente aqui no Brasil, ela entra em algum projeto sem que a lei esteja ligada ao projeto ou não? Bom, eu fiz o estudo de caso da companhia Cacique Café Solúvel, lá de Londrina. Então, o meu objeto de estudo foi Londrina, onde eu conduzi 2 pesquisas de opinião. E a Cacique, ela tem uma história de apoio à cultura independente das leis. Então, a escolha do estudo de caso foi proposital, porque a minha hipótese era de que, estabelecido como política, o marketing cultural seria uma ferramenta eficaz de você angariar a simpatia não só das autoridades, mas da opinião pública, em geral. É interessante dizer, às vezes você passou por minha cabeça agora, que é uma tentativa, não dá para a gente querer seduzir com capital uma empresa a apoiar em cultura. Tem que partir de uma filosofia, e aí sim é marketing cultural, uma ideologia da empresa. Tem que partir de uma necessidade como representante de uma sociedade, um cidadão, o desejo de apoiar um projeto social, um projeto esportivo, um projeto cultural, e não uma barganha. Isso é perverso isso. E você acaba, às vezes, projetando para o mercado cultural um produto, uma determinada experiência artística que é de péssima qualidade, de valores equivocados, discutíveis, até do ponto de vista ético, e está lá. E quando aquela recepção acontece no plano social, é visto aquilo como uma coisa de importância. Altíssima qualidade. De altíssima qualidade. Não é isso. Que é um negócio um pouco da empresa cidadã. Esse negócio que você está falando da empresa entrar, atuar no mercado. Esse conceito, né, que é um conceito de relações públicas clássico, quer dizer, você precisa ser um ator responsável na sociedade onde você está inserido, é o marketing cultural de meio, quer dizer, que eu chamei aqui na minha tese, que é a empresa que não tem como fim a produção cultural, ela usa o marketing cultural como meio. Então, mas ela para fazer isso, ela tem que já ter atendido a muitos outros requisitos. Ela tem que pagar os outros impostos. Ela tem que procurar poluir o mínimo possível. Ela tem que pagar os salários dignos. Respeitar o trabalhador, claro. Eu desconfio muito desse discurso hoje de responsabilidade social
que está muito impregnado na nós mídia. vimos uma explosão de ONGs. Explodiu, né? ONG agora virou chuchu. Tem ONG para tudo que é lugar. Alguma coisa está acontecendo, ou é tão necessário assim. Existe algum interesse. Mas sabe o que é isso? É a ausência justamente a coisa do terceiro setor, é a ausência do Estado. Quer dizer, o Estado tinha que fazer política cultural, fazer o seguinte, como o projeto Pixinguinha, para citar um exemplo da Funarte. O governo bancava uma caravana de artistas pelo Brasil, por lugares onde não ia ter uma repetidora da Globo fazendo, mas as pessoas iam assistir o artista na sua cidade. Então ia para o Maranhão, ia para o Pará, ia para o Amazonas. Então era um projeto belíssimo, bancado pelo governo federal como parte da cultura, da política cultural. A ação dele. Não é? Então ninguém patrocinou, é o Ministério da Cultura cuidando da cultura. Não é o Ministério da Cultura não é um logotipinho pequenininho do lado do logotipo empresa enorme da empresa patrocinadora. É verdade. Que é o que tem hoje, né? Nós estamos chegando ao final, mas eu queria deixar uma pergunta para os dois. O que o marketing cultural pode trazer de bom para o país, para o Brasil? Agora, nesse momento. Eu acho que é cidadania. Eu acho que é um encontro do cidadão com a sua própria expressão. Eu acho que o marketing cultural pode trazer mais consciência social e uma percepção mais sensível do ser humano, com certeza. Acho que acho que a gente não deve ter preconceito com o marketing cultural. Sim. Professor Marcondes? Eu acredito que se houver uma maior compreensão do que são essas atividades, se houver um exercício mais profissionalizado, mais interessado, não só pelo uso da ferramenta, nós vamos ter mais participação de pessoas físicas e jurídicas no processo, não é? Nos outros países, nos países mais desenvolvidos, há muitos patrocinadores de pessoa física, há muitas fundações, e isso ainda no Brasil engatinha. Sim. Bom, tá com alguma peça ensaiando? Como é que Agora estamos viajando para Portugal, sem patrocínio, com o espetáculo Chega de Sobremesa, que foi um espetáculo que eu estreia agora aqui no Rio, no Sesc, que eu admiro muito enquanto uma instituição que tem uma visão cultural e social que eu admiro no país inteiro, dá um banho e devia ensinar, às vezes, o Ministério da Cultura. E a gente está indo para Portugal agora fazer uma temporada lá de 20 dias. Sim. Professor Marcondes, você está lançando o livro Marketing Cultural das Práticas à Teoria. Quando? Me diga para nós. Quando você está lançando? No dia 26 de setembro, agora quinta-feira, às 20 horas, no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Está todo mundo convidado para o lançamento? Todo mundo convidado, claro. E você vai deixar um livro para a gente sortear aqui para um telespectador, não vai? Sim. Então aí. E se você quiser ganhar o livro Marketing Cultural das Práticas à Teoria, do professor Manuel Marcondes Machado Neto, que é diretor do curso de comunicação aqui da Universidade Gama Filho e professor da UERJ também, você manda um e-mail para cá, usina@ugf.br. André, muito obrigado, te agradeço. Professor Marcondes, obrigado. Bom, a gente espera que o programa de hoje tenha ajudado você em casa a entender melhor o que significa o marketing cultural. Afinal, num país como o Brasil, onde há tanto para ser feito, o investimento em cultura pode ser uma forma de fazer o país voltar a trilhar o caminho do desenvolvimento. Usina vai ficando por aqui e na semana que vem a gente volta falando sobre inclusão digital e comportamento na internet. E por falar em internet, anote aí o e-mail do programa, é usina@ugf.br. Mande sua mensagem, a sua crítica ou sugestão e não deixe de participar também da promoção do sorteio do livro Marketing Cultural, das Práticas à Teoria. Você não pode perder. Tchau e até semana que vem.